Olá, eu sou a Irene do Planalto. Oi, eu sou a Laísa. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta. Epílogo: Vivos apesar do Estado. Essa é uma parte curta, adicionada depois da conclusão do texto, para narrar um pouco da experiência que foi fazer uma qualificação informal desta monografia, porque não há previsão de qualificação na graduação. A ideia é trazer algumas das questões levantadas pelas avaliadoras, Gilda Diniz e Gilvânia Maria. Convidar mais orientandos e orientadores a promoverem momentos como esse e refletir sobre o antirracismo. Desde a conversa que tive com Versilene Dias, estabeleci que seria preciso fazer uma qualificação do texto, por algumas ressalvas que foram feitas pela autora quilombola a respeito da forma como a monografia retornaria para a comunidade. Ela me disse algo no sentido de que tanto no fazer científico quanto no jurídico, ainda temos muito a avançar, principalmente em fazer chegar a mensagem de forma inteligível a todos. Além disso, a antropologia já avançou a ponto de compreender que toda pesquisa é uma interpretação parcial da realidade e que não cabe ao pesquisador o papel de portador da palavra da comunidade estudada. Por esse motivo, a forma como o texto chegaria para as pessoas me preocupava muito. Outra questão, além da transmissão da mensagem, era da esfera técnica da grilagem. Eu estudei o processo da formação das redes de solidariedade e suborno e listei uma série de coincidências incríveis que encontrei em campo. Todavia, cometer um erro nessa análise poderia custar muito caro por se tratar de um tema sensível. Logo, seria necessário também chamar para o debate pessoas com experiência em análise dominial. Por fim, ao longo do texto, citei vários Calunga que estão pesquisando temas correlatos. Então, queria também ouvi-los, afinal, estou falando de um fragmento da realidade desse povo secular. A partir desses 3 pilares, eu montei uma banca com Gilda Diniz dos Santos, doutoranda em Direito Agrário pela UFG, 2021, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, 1993, e mestrado em Direitos Humanos pela UNIT-SE, 2019. Procuradora Federal desde 1997, foi Procuradora-Geral do INCRA de 2008 a 2011. Ativista das causas agrárias e feministas. Givânia Maria da Silva, educadora e quilombola, atuou em sala de aula em escolas públicas por 20 anos. Graduada em Letras e especialista em Programação de Ensino e Desenvolvimento Local Sustentável. Mestra em Políticas Públicas e Gestão da Educação pela Universidade de Brasília, UNB, 2010 a 2012, e doutoranda do curso de Sociologia na mesma universidade, 2017 a 2022. É membra fundadora da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, CONAC, vereadora por 2 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, Salgueiro, Pernambuco. Foi secretária nacional de políticas para comunidades tradicionais da CEPIR em 2 períodos, julho de 2007 a maio de 2008 e de março de 2015 a maio de 2016. Atuou como coordenadora de regularização fundiária dos territórios quilombolas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, de setembro de 2008 a fevereiro de 2015. Versilene Francisco Dias, doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, mestra em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás, 2019, graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, 2016. Diplomada em Estudo Internacional em Litígio Estratégico em Direito Indígena pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, advogada popular, quilombola do Quilombo Calunga. Atualmente é coordenadora do programa Quilombos na Terra de Direitos e coordenadora do jurídico da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Alguns leitores provavelmente se incomodaram com a ausência de um fator antropológico, o que eu afirmo logo ter sido consciente e intencional.
Além do fato de já estar dialogando diariamente com dezenas de antropólogos e pretendentes a tal, a monografia logo chegará na mão de uma banca de antropólogos, e nesse momento prévio me preocupava realmente ouvir sujeitos que, além do conhecimento científico, portavam também o conhecimento empírico e de vida das causas em debate. Infelizmente, a Vercilene Dias não pôde estar presente, algo totalmente compreensível, dado o quadro de emergência humanitária em que o território Calunga se encontrava entre dezembro de 2021 a janeiro de 2022, em decorrência das fortes chuvas e cheia dos rios. A área da Bonito foi especialmente afetada, pois, como narrado anteriormente, está localizada entre 3 rios, além de possuir vários outros internos. Ausente fisicamente nesse momento, participei de um esforço para buscar recursos para a construção das casas destruídas e reestruturação da produção. Além disso, Vercilene já havia colaborado com essa pesquisa de diversas formas. Além da dissertação de mestrado essencial para a monografia, a autora ainda cedeu seu tempo para conversas que pautaram diversos temas debatidos no texto. Gilda e Givânia estiveram comigo e com os orientadores na tarde do dia de 29 de janeiro de 2022, tendo ficado o encontro todo gravado e disponível no YouTube. Esse epílogo é um resumo do debate realizado. Depois de uma brevíssima apresentação, ilustrada com fotos, a palavra foi passada às avaliadoras. Gilda abriu a roda apontando para o fato de que vivemos em um período em que os quilombolas estão mais ameaçados que nunca, dado todo o estímulo direto ou indireto que o governo de Jair Bolsonaro tem dado à violência no campo. Elogiou a ideia dos processos de adaptação da grilagem, chamando a atenção para o papel que o Estado desempenha, e criticou o formato do trabalho, por não parecer um texto acadêmico convencional, e a ausência de citações, além de dar algumas sugestões de leituras já acatadas e aplicadas, a exemplo de Oliveira e Linhares e Silva. Givânia seguiu por outro caminho, caracterizando o texto como rebelde e a leitura como um sopro de esperança, adjetivos dos quais me orgulho. Além de reforçar alguns pontos colocados por Gilda, como o papel do Estado na grilagem, a liderança quilombola cobrou mais autocrítica em relação ao privilégio branco, mais crítica histórica em relação ao período entre o Império e a Era Vargas e ao Estatuto da Terra de 1964, e o diálogo com mais autores e autoras negras, sugerindo a leitura do relatório da CONAC, em parceria com a Terra de Direitos, sobre racismo contra quilombolas, de Antônio Bispo e de Bárbara Souza. Houve também várias sugestões para trabalhos futuros, a exemplo da caracterização da grilagem cartorial, do estudo das políticas de preservação que acabam sendo usadas para retirar quilombolas de seu território, da hora da morte nos conflitos fundiários e etc. Houve certa complementaridade nas críticas. A linguagem simples, parte da rebeldia do texto, que distancia do gênero acadêmico convencional, foi uma escolha consciente de quem sonha, como Edilson Carneiro sonhou, com um dia em que homens de ciência e homens no povo se encontraram ombro a ombro, discutindo as mesmas questões que se interessavam a uns pelo lado teórico, a outros interessavam pelo lado prático, por constituir parte de sua vida, e isso lhe dará mesmo um colorido único. B. Linhares e Silva são bastante críticos em relação ao contexto histórico da questão fundiária, auxiliando na supressão da ausência de citações e na crítica histórica. C. Os autores e autoras negras também colaboraram para sanar as escassez das citações, apoiando, inclusive, meu posicionamento crítico à neutralidade científica. Gostaria de pontuar que conheci um universo acadêmico à parte, lendo Bárbara Souza, Tatiana Gomes, Antônio Bispo dos Santos, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura e Edson Carneiro, além dos não citados diretamente, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Angela Davis, Milton Santos, Teodoro Sampaio, Joaquim Nabuco e tantos outros. Foi como uma nova revisão bibliográfica abrindo diálogos com o texto. Mas o que me motivou a escrever esse epílogo, mais do que sintetizar o momento da qualificação, foi a crítica ao privilégio branco. Nas semanas seguintes, que seguiram ao evento,
Enquanto lia os textos sugeridos, pensava mais e mais sobre o privilégio branco e como ele esteve presente durante a realização da pesquisa. É certo que não fosse a cor da minha pele, que não fosse eu me apresentar como estudante da UNB, que, por si só, já constitui parte desse privilégio de cor, eu não teria ido tão longe quanto fui nas entrevistas, na obtenção de documentos, na formação de parcerias, etc. E se não fosse a fala de Givânia apontando para o fato da monografia ser um convite para que mais brancos adotem uma postura ativamente antirracista, provavelmente eu jamais a teria visto assim. Estou convencido de que, como disse Angela Davis, não é suficiente não ser racista. É preciso ser antirracista, inclusive em espaços acadêmicos. É injusto relegar a luta pelo fim do racismo aos negros, se fomos nós, brancos, a criar, fortalecer e dar continuidade a séculos desse processo degradante. Givânia pontua um fato sobre a resistência quilombola que eu não havia pensado. Estão vivos, apesar do Estado. Tais palavras fizeram completo sentido depois da última revisão bibliográfica, em especial da leitura de Linhares e Silva, em paralelo com Antônio Bispo, ficando claro que séculos após séculos, regime após regime, governos se desdobraram à fome insaciável por terras manchadas de sangue do latifúndio, tornando a grilagem uma ferramenta de Estado. Veja na Primeira República. Não bastava legitimar todas as terras obtidas por meio de fraude até então, os senhores do latifúndio não se contentaram enquanto não derrubaram toda e qualquer iniciativa de regulamentação sobre a estrutura fundiária no país, enquanto aprovavam leis de vadiagem para tornar o centro das cidades menos negro. Vargas criou diversas ferramentas para empreender uma guerra contra o latifúndio e acabou pactuando com os velhos senhores. Goulart caiu por querer estender o direito dos trabalhadores urbanos aos camponeses. 80 tiros contra um veículo, 30 pauladas contra um jovem imigrante. E assim vai. Por esses exemplos e tantos outros, é preciso dizer que o Estado brasileiro se curva às vontades de brancos racistas. Comparando os dados do relatório Racismo e Violência contra Quilombolas no Brasil com os exemplos da monografia, vi que os métodos, os agentes e os fins do racismo eram os mesmos que os da grilagem. E, se eu passei todo o tempo reforçando o caráter flexível e adaptável das redes de solidariedade e suborno que movem a grilagem, fica impossível fugir da conclusão que chega a Abdias do Nascimento. Caracteriza-se o racismo brasileiro por uma aparência mutável, polivalente, que o torna único. Entretanto, para enfrentá-lo, faz-se necessário travar a luta característica de todo e qualquer combate antirracista e antigenocida, porque sua unicidade está só na superfície. Seu objetivo último é a obliteração dos negros como entidade física e cultural. Dentro ou fora da universidade, sigo com o Nascimento. O silêncio equivaleria ao endosso e à aprovação desse criminoso genocídio perpetrado com iniquidade e patológico sadismo contra a população afro-brasileira. Ou, nós brancos, assumimos nossos privilégios e tornamos nossa presença ativamente antirracista, ou, nas palavras de Givânia, participamos da farsa da democracia em que vivemos. Ninguém me fará racista. Haste seca putrificada, sem veias, sem sangue quente, sem ritmo, de corpo, dura? Jamais fará que em mim exista câncer tão dilacerado. Beatriz Nascimento, Antirracismo, 1990. Todo povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto: Chico Souza. Vozes: Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som: Irene do Planalto Chemin.
Fotos: Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual: Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais: Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. De cima deste morro ninguém sai, de cima deste morro ninguém sai, de cima deste morro ninguém sai, de cima deste morro.